Por que motivos os mestres siderais escolheram o espírito de Maria para ser mãe de Jesus? Ramatiz. Alô, alô, buscadores! Vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda. Eu sou seu radialista Aroni, apostos para darmos continuidade ao nosso estudo. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino, do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Entrando agora no capítulo 8, Maria e sua missão na Terra. Vamos agora falar sobre a Mãe Divina, Maria de Nazaré, nossa mãe, guardiã do Mestre, entendeu? Escolhida pelos céus para parir o Mestre, grande mulher. Bora que vamos nessa. Pergunta: por que motivos os mestres siderais escolheram o espírito de Maria para ser mãe de Jesus? Ramatiz. O Alto escolheu Maria para essa missão porque se tratava de um espírito de absoluta humildade, terno e resignado, que não iria interferir na missão de Jesus. Ela seria a mãe ideal para ele, amorosa e paciente, sem as exigências despóticas dos caprichos pessoais, deixando-o, enfim, manifestar seus pensamentos em toda a sua espontaneidade original. Aliás, ainda no espaço, antes de Maria baixar à terra, fora combinado que as inspirações e orientações na infância de Jesus seriam exercitadas diretamente do mundo invisível pelos seus próprios anjos tutelares. O que estão querendo dizer aqui é que escolheram Maria porque ela não iria interferir em nada. E mais do que isso, durante a infância de Jesus, a primeira infância, ela só cuidou da parte física do Mestre. A educação do Mestre, quem fez foi o reino invisível, anjos e arcanjos, os seus anjos tutelares. Maria só foi responsável pela guarda física e nutrição do Mestre, no plano físico. E isso é muito interessante. Embora Jesus fosse um espírito sideralmente emancipado e impermeável a qualquer sugestão alheia, capaz de desviá-lo do seu compromisso messiânico, é evidente que ele poderia ser afetado em sua infância por uma influência materna demasiadamente viril, dominadora, egocêntrica, com sérios prejuízos para sua obra. Muitos escritores, cientistas, líderes religiosos, poetas, pintores, músicos ou filósofos célebres tiveram sua vida bastante influenciada pelo domínio tirânico dos seus genitores, prejudicando de certo modo as qualidades extraordinárias de seus filhos. Jesus teria de desempenhar um trabalho de sentido específico e de interesse comum a toda a humanidade. Seu tempo precioso não poderia ser desperdiçado no cultivo de qualidades artísticas, científicas ou em abstrações filosóficas do mundo profano. A sua obra seria prejudicada caso seus pais tentassem impor-lhe rumos profissionais que alterassem os objetivos fundamentais da sua missão. Jesus precisaria crescer completamente livre e desenvolver suas forças espirituais de modo espontâneo, a fim de estruturar o seu ideal messiânico sem quaisquer deformações, desvios ou caprichos do mundo. Jesus era um espírito de graduação angélica, distinto de todos os seus contemporâneos, e sua autoridade espiritual dava-lhe o direito de contrapor-se à própria família, desde que ela teimasse em afastá-lo do seu empreendimento messiânico. Eis, portanto, o motivo por que o Alto preferiu o espírito dócil e passivo de Maria para a missão sublime de ser mãe do Messias, protegê-lo em sua infância e não turbar-lhe a missão de amplitude coletiva. Pergunta: como entenderíamos melhor essa condição passiva de Maria em não intervir na formação psicológica de Jesus durante sua infância, sendo ela sua genitora? Ramatiz. Maria era todo coração e pouco intelecto, um ser amorável, cujo sentimento se desenvolvera até a plenitude angélica. No entanto, ainda precisaria aprimorar a mente em encarnações futuras para completar o binômio razão-sentimento, que liberta definitivamente a alma do ciclo das encarnações humanas. Ademais, além de participar do programa messiânico de Jesus, ela também resolvera acolher sob seu amor maternal algumas almas a que se ligara no passado, a fim de ajudá-las a melhorarem o seu padrão espiritual. Embora muito jovem e recém-casada, não se negou a criar os filhos do primeiro casamento de José, viúvo de Débora, e que trouxera para o novo lar 5 filhos menores: Matias,
Cleofas, Eleazar, Jacó e Judas, esses dois últimos falecidos bem cedo. À exceção de Jesus, que era um missionário eleito, os demais filhos de José e Maria eram espíritos comprometidos por mútuas responsabilidades kármicas do passado, cuja existência em comum serviu para amenizar-lhes as obrigações espirituais recíprocas. Maria era um espírito amoroso, terno e paciente, completamente liberta do personalismo tão próprio das almas primárias e sem se escravizar à ancestralidade da carne. Possuía virtudes excelsas, oriundas do seu elevado grau espiritual. Cumpria seus deveres domésticos e se devotava heroicamente à criação da prole numerosa, tão despreocupada de sua própria aventura como o bom aluno que aceita as lições de alfabetização, mas não se escraviza à materialidade da escola. Oferecia de si toda ternura, paciência, resignação e humildade, sem quaisquer exigências pessoais. Na época de Jesus, as escolas se multiplicavam em Jerusalém e mesmo pelas cidades adjacentes, pois ensinava-se em casa, nas ruas e nas sinagogas. No entanto, o ensino se particularizava por uma imposição religiosa, pois tantas crianças como os adultos, assim que aprendiam a ler, devotavam-se a interpretar tudo o que se reportava à religião judaica. Eram estudos do culto, das concepções religiosas quanto às profecias e aos salmos, que transformavam cada alfabetizado em um novo cooperador intelectual e pessoal para o templo. Sem dúvida, existiam estabelecimentos superiores, tais como as escolas rabínicas, na maioria filiadas à escola de Hillel, e preferida pelos fariseus, que ensinavam botânica, medicina, agricultura, higiene, direito, arquitetura, etc. Mas as mulheres, afora o conhecimento primário para um entendimento razoável, eram destituídas de cultura geral. Maria, no entanto, era muitíssimo considerada em Nazaré, por ser exímia em bordados, costuras, tecelagem de tapetes de lã e cordas, cujo ofício aprendera durante a sua estada entre as virgens de Sião, no templo de Jerusalém. Ela aproveitava todos os instantes disponíveis para contribuir com suas prendas e confecções no orçamento da família, que era precário em face do trabalho modesto de José na oficina de carpintaria. Embora mulher meiga e amorosa, anjo exilado na terra, em face de sua modesta cultura e falta de conhecimentos profundos da psicologia humana, Maria vivia o imediatismo das reações emotivas e sem as complexidades do intelecto, mas era tão dadivosa ao próximo, assim como a fonte de água pura renova-se à medida que a esgota. Como a rosa que doa incondicionalmente o seu perfume, ela jamais se preocupava em saber qual o mecanismo que transforma o adubo do solo em fragrância tão odorante. Bom, a gente viu nos vídeos de estudo do canal, que foram, 2 vídeos anteriores a esse, talvez, de que o anjo, ele tem 2 asas, a asa esquerda e a asa direita. A asa esquerda é a asa do amor e a asa direita é a asa da mente e do intelecto. A asa esquerda está ligado ao afeto e à sensibilidade espiritual e a um amor incondicional. E a asa direita está ligada a uma racionalidade, a uma mente aguçada, apurada, a um estudo, a uma intelectualidade que leva o espírito a um nível de sabedoria. Essas 2 asas, elas têm que estar cheias, plenas e equilibrarem-se uma à outra. Então Maria, ela foi escolhida para ser mãe de Jesus porque ela tinha a asa esquerda desenvolvida. Ela já era anjo, ela já tinha uma condição angelical, assim como o Mestre Jesus. Mas para Maria faltava o desenvolvimento da asa direita, o intelecto, a racionalidade, uma sabedoria mais apurada. Ela era todo o amor, todo o coração, toda a pureza, mas ainda lhe faltava uma sabedoria profunda, entendeu? Que fizesse com que ela mesma se libertasse da roda. E isso ela conquistou em encarnações no futuro. Perfeito? E é isso que está sendo dito aqui. Estamos lendo esse livro aqui, maravilhoso, O Sublime Peregrino do Mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Ercílio Mães. Eu sou seu radialista Aroni e vocês estão sintonizados com a Namaré, câmbio desligo.